Olá, estou de volta com você para mais uma aula. Espero que seja um encontro muito agradável, será, no qual nós vamos falar sobre tonicidade das palavras. Vamos lá? Tonicidade das palavras. Na nossa língua, na língua portuguesa, as palavras possuem sílaba tônica e sílaba átona. E desde já vamos diferenciar, que a sílaba tônica será aquela sílaba que será pronunciada por nós com maior intensidade, ou seja, com maior força em relação às outras. Por exemplo, caju, aipim, mulher, condutor. Vejam que essas sílabas sublinhadas, destacadas, são aquelas das palavras em destaque, em questão, que têm a sua sílaba tônica. Caju, aipim, mulher, condutor. Vejam que se trata da última sílaba tônica, ou seja, que é aquela última sílaba que eu pronuncio de cada palavra. Caju, aipim, mulher, condutor. Na sequência abaixo, escola, aluno, sinistro, medo. E por fim, médico, música, inquérito, cérebro. Todas essas sílabas destacadas nessas três sequências de palavras são as sílabas tônicas dessas palavras. Portanto, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade, com mais força. Por isso que elas são chamadas de sílabas tônicas. As demais, aquelas que não são as tônicas, são chamadas de sílabas atonais. As palavras em português são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Como vimos no slide anterior, em três sequências de palavras, em uma nós vimos, que a sílaba tônica era a última, na segunda penúltima e na terceira antepenúltima. De acordo com essa posição da sílaba tônica, é que em português nós vamos ter três grupos de palavras quanto à posição da sílaba tônica: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica. Exemplos: colher, saci, urubu, guaraná, inglês. Nessas 5 palavras, a sílaba tônica é a última de cada uma delas. Lher em colher, si em saci, bu em urubu, na em guaraná, glês em inglês. Portanto, são exemplos de palavras oxítonas. Agora, o que temos são exemplos de palavras paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas? São palavras que possuem a penúltima sílaba tônica. Gratuito, avaro, homem, caráter, imã. Tui em gratuito, vá em avaro, homem, o, ra em caráter e em imã. Então, por terem a penúltima sílaba tônica, esta sequência de 5 palavras, gratuito, avaro, homem, caráter e imã, são palavras paroxítonas. Por fim, a última classificação quanto à posição da sílaba tônica, nós temos as palavras proparoxítonas, que são aquelas que possuem a antepenúltima sílaba tônica, como lâmpada, paralelepípedo, íntimo, próspero, síndico. É um grupo bastante interessante, esse, o das proparoxítonas, porque por mais que nos lembremos e conheçamos palavras que sejam e que são proparoxítonas, é um número reduzido na língua portuguesa em relação às paroxítonas e às oxítonas. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que por conta dessa peculiaridade, dessa particularidade de essas palavras terem a antepenúltima sílaba tônica, elas vão constituir-se numa esquisitice. E por isso também as proparoxítonas são chamadas de esdrúxulas, ou seja, esquisitas, estranhas.
Então, toda a proparoxítona, por isso que toda a proparoxítona, sem exceção, vai ser acentuada. Mas isso nós vamos tratar na próxima aula, quando formos falar de regras de acentuação gráfica. Então, lâmpada, paralelepípedo, íntimo, próspero, síndico, são proparoxítonas por apresentarem sua antepenúltima sílaba tônica. Agora, é importante fazermos uma distinção importantíssima. Nós não podemos confundir acento trônico, que é acento prosódico, com acento gráfico. Então, não vamos confundir acento tônico com acento gráfico. Vamos a essa distinção. Como eu digo aí, o acento tônico, todas as palavras vão tê-lo, ainda que não acentuadas. Isso porque o acento tônico só vai indicar a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, independentemente de ela vir acentuada ou não. Então, por exemplo, são dadas aí 4 palavras, são dados 4 exemplos. Sapo, importante, shampoo, computador. Vejo que nenhuma dessas palavras é acentuada graficamente, mas todas elas têm um acento tônico, que é aquele acento não marcado, mas que indica a sílaba tônica. Por isso que nós pronunciamos sapo e não sapô, importante e não importante, shampoo e não shampoo, computador e não computador. Porque o acento prosódico, o acento tônico, é aquele que é não marcado, mas recai sobre a sílaba tônica. Então, desde já, a gente já vai saber que todas as palavras vão ter acento tônico, que é o prosódico, tá? Então, onde está o acento tônico de sapo, importante, shampoo e computador? Nessas sílabas aí destacadas. Sa em sapo, tan, importante, pu em shampoo, dor em computador. Então, todas essas palavras aí destacadas têm essas sílabas pronunciadas com mais intensidade, porque é sobre elas que recai o acento prosódico, que é aquele acento que não é marcado. Acabamos de ver o acento prosódico. Agora a gente vai falar do acento gráfico. O acento gráfico, diferentemente do acento prosódico, vai recair também na sílaba tônica. Só que por convenções ortográficas, algumas palavras vão receber esse acento gráfico, que, além de indicar a sílaba tônica da palavra, vai diferenciá-la de outra por conta da sua marcação gráfica. E esses acentos gráficos podem ser tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo, conforme nós veremos mais à frente. Então vejam esses exemplos aí. Abaixo, sábia, sabiá, café, giló, repórter, lápis, símbolo, índice. Vejam que todas essas palavras têm aí destacadas as suas sílabas tônicas, mas vejam que, além de elas estarem destacadas, elas estão acentuadas. Vejam, sábia, sabiá, café, giló, repórter, lápis, símbolo, índice. Vejam que essas palavras recebem acento gráfico. Mais à frente nós vamos saber que sábia vai receber acento gráfico por ser uma palavra paroxítona terminada de tongo. Sabiá, porque todas as oxítonas terminadas em A são acentuadas, assim como terminadas em E e O. Por isso que café e giló são acentuadas. Repórter, por ser paroxítona terminada em R, lápis, por ser paroxítona terminada em S, símbolo e índice por serem proparoxítonas. São 2 os acentos gráficos em português. Quais são eles? O acento agudo é aquele que indica a vogal tônica e aberta de uma palavra. Vejam, jacaré, Paraná, Maceió, pétala, próximo. Acento circunflexo indica que a vogal é tônica e fechada. Você, pântano, ônibus, flâmula, vovô e francês. Então, a distinção entre o acento agudo e o acento circunflexo é com relação à abertura. O agudo vai recair sobre a vogal aberta e o circunflexo sobre a vogal fechada. Uma observação que eu preciso fazer
é com relação ao sinal grave, que algumas pessoas impropriamente o chamam de acento grave. Na verdade, ele é um sinal, porque ele é usado para indicar a fusão, a união, a junção de sons idênticos, como, por exemplo, de uma preposição a com o artigo definido a, ou da preposição a com a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Então, na verdade, não se trata de um acento, porque não indica intensidade, tonicidade sobre a sílaba, sobre a vogal de uma palavra, mas tão somente a junção desses sons iguais, como está dito aí, né? Ele não estabelece uma tonicidade na pronúncia, mas apenas a junção. Então, exemplos: fui à casa de Mariana. Deram àquele garoto muito mimo. Vejo que eu não digo fui à casa de Mariana. Não, fui à casa de Mariana. Deram àquele garoto muito mimo e não deram àquele garoto muito mimo. Porque esse sinal grave é indicativo da crase, indicativo de que houve junção de uma preposição a com o artigo definido a ou da preposição a com o a inicial de aquele, aquela ou aquilo. Então, nós só temos dois acentos gráficos, grave e agudo. O sinal grave indica que houve crase, não tonicidade, ok? Do mesmo modo, o tio. Tio não é acento gráfico. Tio é sinal de nasalidade. E o que isso significa? Sinal de nasalidade é um marcador gráfico, é um sinal que indica que a vogal sobre a qual se encontra é nasal. Então vejam, órgão, ímã, alemão, mãe. Pode até haver o caso de o tio recair sobre a vogal que está na sílaba tônica, mas isso não significa que ele seja um sinal, um acento gráfico, porque senão, vejam as duas primeiras palavras do exemplo, órgão e ímã. Se eu disser que tio é um acento, nós teríamos dois problemas. Quais? Primeiro, eu diria que no português haveria palavras com dois acentos gráficos, o que é errado. Segundo, porque eu teria que dizer que a palavra não seria pronunciada como, por exemplo, órgão, mas orgão. Imã, eu teria que dizer que é imã, e não se trata disso, porque o tio só indica a nasalização da vogal sobre a qual ele recai, podendo até recair sobre a vogal que está na sílaba tônica, mas isso não significa que ele seja um acento, mas apenas um sinal de nasalização ou de nasalidade. Quando falamos em tonicidade das palavras, necessariamente temos que falar em prosódia, que é exatamente aquela parte da gramática que estuda a correta acentuação dos vocábulos, sobretudo com relação à pronúncia das palavras. Tá certo? Então é quando nós estudamos aquela parte relacionada à pronúncia correta, considerando, obviamente, a sílaba tônica correta da palavra no que se refere à pronúncia da língua culta. Então vejam aí algumas situações em que o conhecimento da correta posição da sílaba tônica vai nos livrar de problemas quando pronunciarmos tais palavras. Então vejam, condor, mister, novel, nobel, ureter, ruim. Não é condor, não é mister, não é novel, não é nobel, não é ureter, não é ruim. É condor, mister, novel, nobel, ureter, ruim. Trata-se de palavras oxítonas, porque a sílaba tônica é a última em cada uma delas. São paroxítonas, austero, caracteres, decano, ciclope, filantropo, misantropo, recorde, rubrica, asiago, pudico, ibero, batavo. Cuidado,
Todas essas 12 palavras que li são palavras paroxítonas. E eu retirei essas palavras de questões que já caíram nas PSECs e que certamente causaram muitos problemas aos candidatos, porque desconheciam a correta pronúncia, a correta prosódia dessas palavras, ou seja, onde recaía o acento prosódico dessas palavras. Eu ouço muita gente até hoje falar rúbrica, mas não é rúbrica, é rubrica. Íbero, não é íbero, é ibero. Não é púdico, é pudico. Não é recorde, é recorde. Recorde é a pronúncia do inglês. No português é recorde. Assim como são proparoxítonas, antífona, trânsfuga, azáfama, arquétipo. Atenção a essas e a outras tantas palavras cuja pronúncia pode trazer algum problema com relação à posição de sua sílaba tônica. Por conta disso, existe uma série de vocábulos que, ao serem proferidos, podem causar uma série de problemas. Ou seja, quando você erra a posição da sílaba tônica de uma palavra ao pronunciá-la, você está cometendo uma silabada, que é esse erro prosódico quando você negligencia a correta posição da sílaba tônica. Então vamos lá. Na coluna da esquerda, a pronúncia correta. Na coluna da direita, a pronúncia errada. Então é avaro e não ávaro, filantropo e não filântropo, íntere e não interim, condor e não condor, libido e não líbido, nobel e não nóbel, pudico e não púdico, recorde e não recorde, rubrica e não rúbrica, ruim e não ruim. Então, atenção a essas palavras, ok? Chamo atenção também para essa série de palavras que apresento a vocês, que são as palavras de dupla prosódia, ou seja, de dupla pronúncia e grafia. Então, se você pronunciar de um modo ou de outro, você estará correto. Então, você tem acrobata, mas você tem também acróbata. Se escrever acróbata e pronunciar acróbata, tem que colocar acento por se tratar de uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada, conforme nós trataremos na próxima aula. Boêmia, boemia. Hierógrafo, hieroglifo. Homilia, homília. Logotipo, logótipo. Oceania, oceânia. Ortoépia, ortoepia. Projétil, projetil. Réptil, reptil. Soror, soror. Xerox, xerox. Xerox, xerox. Zangão, zangão. Tanto uma pronúncia quanto a outra estão corretas. Atente para isso, por favor. Agora que já temos algumas informações bastante necessárias e importantes, vamos exemplificar tudo isso que nós já falamos, ok? Vejam que interessante essa questão aí da ESA. Assinale a alternativa que apresenta a sequência de palavras que possui o mesmo acento prosódico. Vejam, ele não está pedindo aqui o enunciado acento gráfico, mas acento prosódico, ou seja, nós vamos ter que, dentre essas 5 opções, assinalar a série de palavras em que ou todas serão oxítonas, ou todas serão paroxítonas, ou todas serão proparoxítonas, ou seja, porque ele quer a posição da sílaba tônica. Na letra A, recém é a última. Em aziago é a penúltima. Em égide é a antepenúltima. Não é a A. Ariete é a antepenúltima. Erudito é a penúltima. Pudico é a penúltima. Então não dá. C. Batavo, penúltima. Bávaro, antepenúltima. Rubrica, penúltima. Não serve para gente. Âmago, antepenúltima. Êxodo, antepenúltima. Novel, última. Também não serve. Letra A. Nobel, sutil, ureter. Todas têm a última sílaba tônica. Portanto, nobel, sutil e ureter, todas têm o acento prosódico, o acento tônico na última sílaba. Portanto, é a letra E.
Outra questão aí da ESA, quanto à posição da sílaba tônica. As palavras aguardam, balcão, pãezinhos, indestrutíveis são respectivamente. Então, vamos lá. Aguardam, aguardam. Então, é a penúltima. Então, é paroxítona. Anote aí. Balcão, balcão. É a última sílaba. Então, oxítona. Pãezinhos, pãezinhos. É a penúltima sílaba, paroxítona. Indestrutíveis, indestrutíveis. É uma palavra paroxítona, porque é a penúltima sílaba que é a tônica. Então, onde nós temos a sequência? Paroxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona é a letra E. E temos mais uma questão da ESA. Assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal. Então, nós vamos ter que procurar a palavra, né, ou as palavras, nas quais, na sua sílaba tônica, há uma vogal nasal. Vamos lá. Alemã, alemã. Então, nós temos aí an em alemã. Ombro, ombro. Então, pode ser penumbra, elefante. É a letra A. É a letra A, com certeza. An, on, an. Essas vogais nasais estão nas respectivas sílabas tônicas das palavras alemã, ombro, penumbra, elefante. Mas vamos ver as outras. Campo, ok. Imã, não é por... Não, imã, tá? É fechada também, ainda que acentuada. Órfã, sim, acentuada, mas a sílaba tônica, né? Não é nasal. Cantado, a sílaba tônica é uma vogal aberta. A. Bomba, ok. Andar, não. Combate, não. Cambada, não. Mundo, sim. Inchado, não. Empresa, presa, não. Âmbar, sim. É pombo, sim. Chumbo, sim. Planta, sim. Plantio, não. Então, de fato, é a letra A. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos encontramos na nossa próxima aula em que vamos tratar das regras de acentuação gráfica. Até a nossa próxima aula.